Seja bem-vindo ao meu canal Wesley Brinquedos e Hobbies, tá? Bem-vindo ao meu canal, tá? Agora vamos fazer o capítulo 11. Vamos fazer a parte 11 aqui do desenhos aleatórios, tá? É só esse aqui só, então vamos começar agora, tá? Vamos começar agora. Fazer esse brinquedo super. Aí, às vezes joga esse brinquedo. Parte 11. Aí eu tô fazendo parte 11. Aí, ó. Tô seguindo ali o desenho aqui. Aí o desenho aleatório normal. Aí ó, desenho aleatório normal. Aí o desenho aleatório, o que que eu tô fazendo aqui, olha. Aí ó. Alguns estão fazendo o barquinho aqui. Aí ó, tá. Aí o barquinho preto aqui, ó, olha. Aí ó. Esse aqui não é barquinho, esse aqui é um desenho aleatório normal. Aí o desenho aleatório normal.
Aí, ó. Aí o desenho aleatório normal. Aí, ó. Aí, ó. Aí o desenho aleatório normal. Aí, ó. Eu nem ia fazer nada, mas eu quero fazer. Aí, ó. Eu quero fazer. Tá? Aí, ó. Dessa vez tô fazendo na minha casa. Aí, ó. Tá o brinquedo aqui, ó. Viu? Dessa vez eu tô na minha casa. Aí, ó. Viu? É o brinquedo normal. Aí, viu?
Esse brinquedo aí aleatório. Isso aqui não é brinquedo, é uma coisa aleatória, né? Aí, esse aqui é o capítulo 11, parte 11, né? Aí, eu nem ia fazer nada, mas vou fazer rápido. Aí, ó, vou brincar aqui, olha. Parte 11 aqui, ó. Aí, aí, parte 11, tá? Aí, tanque de guerra aqui. Aí, aí, viu? Tanque de guerra blindado, tá bom? Aí, tudo aleatório que vem na minha cabeça, ó. Aí, eu brinquei. Aí, tudo aleatório aqui, aí, né? Aí, um dos flaxons. Aí, ó, tudo. Aí, ó. Aí, tudo aleatório. Viu? Aí, ó. Aí, ó. Aí, um regador aqui. Aí, ó. Aí, ó. Regador. Pelo menos um desenho animal.
Machado pintado aqui. É. Aí. Aí o machado pintado aqui, aquele de incêndio,
E dessa vez eu tô fazendo na minha casa, tá? Olha, ó, 4 horas da manhã. Aí, eita, Gessi, meu Deus, de novo. Esse aqui é aquele que voa, né? Mas aquele carro do Jetsons, Os Jetsons, sabe aquele desenho do Cartoon lá? Desenho antigo. Tentei fazer, né? Agora eu vou fazer um bem pequenininho aqui, ó. Esse aqui Aí eu vi. Só que esse aqui é a versão minha mesmo, tá? Eu vou pintar aqui também. Não tenho lápis de cor, mas não vou pintar. Aí coloca aqui. Faltando muito lápis. É, minha versão pequenininha, filhote do grandão assim, sabe? Eu coloquei um hominho aqui, ó. Aí, ó, aqui já deu. Aí, agora vamos pro segundo quadrinho, tá? Acho que eu vou fazer aqui embaixo. Agora eu vou fazer de vermelho. Aí. Um martelinho aqui, ó, sabe?
Ficou feio esse aqui. Deixa eu descansar um pouco minha mão. Aí minha mão tá GC. Olha. Aí, agora eu vou pegar minha mão aqui. Ai, tomara que não... Aí, eu coloquei aqui. Aí, ó. Aí eu fiz esse e esse. Tava descansando minha mão. Aí, ó. Aí, já tá tremendo minha mão. Esse aqui é...
Acho que não sei. Pô, ficou legal esse aqui. Aí. Aí. Eu errei a linha aqui, ó. Mas vou colocar um negocinho aqui, ó. Aí. Fazer de azul aqui. Aí. Aí. Viu? Errei a linha, daí eu fiz de novo. Daí eu transformei esse daqui em um bagulhinho colado aqui, ó. Aí, ó. É, fiz de azul aqui, né? Colorido. Aí, ó, pintar aqui, ó. Viu? Aí, ó, brinquedo normal, aí, ó. Olha, pintei de vermelho. Aí, ó, brinquedo. Aí, ó. Aí, deixa eu ligar o ventilador aqui, ó. Só vou ligar o barulho aqui por causa do... Aí. Aí, agora dá. É porque... É que não tá virado pra mim, tá? Tá virado na parede. É que eu liguei por causa da falaria lá, dei pra abafar o barulho. É que não tem jogo, mas... Aí. Ah, tô fazendo de vermelho e azul colorido. Aí. Olha, ficou legal. Aí. Aí. Cansa minha mão. Aí. Olha aqui, olha aqui. Fazendo desenho grande, né? Aí. Né? Aí. Aí.
Sei lá o que é esse aqui, mas é... Só que agora... Só que... Esse aqui, esse aqui é feio. É um vulcão, né? Um vulcão azul. Esse aqui é parte 11. 11. Aí, feio esse aqui. Esse aqui não ficou bom. Esse aqui é cano de escape. Agora eu vou desligar aqui. Aí, minha mão tremendo. Aí, minha mão tremendo. Aí, eu desliguei. Aí. Aí, tá acabando aqui já. Ai, tô com calor, eu sabia. Eu tô de blusa, mas não tô com camisa por baixo. Se eu tirar, eu vou ficar sem camisa, então não posso tirar. Até posso tirar, só que daí não posso mostrar meu rosto. Aí.
Aí. Ficou feio isso aqui. É tudo aleatório. Aí. É que minha mão cansa. Olha, esse daqui é um carrinho de chapéu. Aí. Aí o brinquedo normal. Tá. Aí. Pô, ainda falta 2 quadrinhos aqui ainda. Olha. Aí. 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 Aí, ó, navio. Acabou. Aqui, ó. Aí. Agora fazer de azul. Aí. Deixa eu descansar minha mão de novo. Ai, tô com vontade de tirar a blusa, mas eu não posso. Não posso tirar a blusa. Cansa minha mão.
Face que aí, ó. O meu dedo tá aí, ó. Gessi, né? Tá acabando, ainda falta o último. Ia fazer outra coisa melhor, né? Aí, um roller fiz aqui, ó. Aí, o brinquedo normal. Aí, 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 aí. Aí, aqui. Aí, aí, ó. Fiz esse daqui. Aí, ó. Um roller, acho. Esse aqui. Aí,
Esse aqui não gosto, eu só coloquei. É um carrinho de. É uma casinha feia. Eu não gosto. Casinha feia, né? Mas eu coloquei só pra colocar mesmo. Nossa, que calor, cara. Essa blusa é muito grosso. Aí, ó. É pra não rasgar aqui. Aí. Isso aqui é feio, não gosto, tá? Só coloquei pra colocar mesmo. Porque é uma casinha normal, aleatória, mas é uma casinha feia, né?
Isso aqui ficou feio. Né? Né que é? Fazendo um pouco o desenho grande. Desenho grandão. Tá. Isso aqui ficou um carrinho de brinquedo, né? Sei lá o que é, mas é um carrinho de brinquedo. Meu dedo tá gessi. Aí. 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 Tudo sem graça aqui, ó. Não vai ter, meu vídeo vai ficar só sem graça agora. Aqui tá. Aí. Isso aqui é feio. Esse aqui também fica feio. Tudo feio.
É. Deixa eu descansar minha mão. Olha.
Esse, ó. Esse aqui também. Esses 3 que eu fiz. 3 que eu fiz. Vou fazer bem fraquinho aqui, tá? É uma calça do quadrupede aqui. É. Esse aqui é a calça, né? Aqui também é uma calça. Aí. Fazer bem devagarinho aqui, ó, pra não borrar. Aí a calça, esse aqui que eu tô pintando, ó. Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui é feio. Aí, ó. Esse aqui ficou legal, ó, pintado agora. Esse aqui é capítulo 11, tá? Eles fazendo esse espacinho aqui. Pra ir no último quadrinho agora. É 1h20 já. 1h18, 17. Aí, ó. Eu tô bem quietinho hoje, né? Aí, ó. Fazer aqui, ó. Grudar aqui.
É o brinquedo normal. Aí eu vou acabar com esse aqui logo. Sabe que eu não queria nascer? Eu não queria nascer. Eu não queria existir, eu queria ficar no céu para sempre. Pelo menos não sofro. Aí acabou. Aí é o brinquedo normal. Tudo aleatório. Aí, viu? Aí. Aí. Carrinho da Cartoon. Viu? Carrinho da Cartoon. Aí, acabou. Agora vamos pro último quadrinho, tá? Pra encerrar. É um brinquedo normal, é um brinquedo normal. Tem que terminar esse daqui rápido. Olha que feio, ficou feio esse aqui, né? Aí. É um brinquedo normal. Esse aqui é um robô, pelo jeito. Quer ver? Aí, é um robô. Vou colocar aqui. Aí, aí, viu? Um robô aleatório. Aí. Aí. É um brinquedo normal, assim. É um brinquedo normal, viu? É tudo diferente, ó. Deixa eu ligar o bagulho aqui de novo. Aí. 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 Tudo aleatório. Se quiser correr, ele vai correr pra trás e pra frente. Aí. Ai, que bom. Último quadrinho agora. Aí. Eu fiz a barba, eu vou mostrar aqui a minha barba que eu fiz. Aí. Eu liguei o ventilador por causa do coisa aqui. Ai, peraí. Cadê o... Ai. Tá acabando aqui já. Aí. 1h22 também, ó. Aí, ó. Esse aqui são só assim, só. Aí, ó. Esse aqui é feio, esse aqui. Aí, ó. Aqui é feio.
Agora eu vou fazer 4 arminha. Ai, feio, né? hum, Olha o brinquedo. Aí. Aí, feio isso aqui. Aí, borrei. Aí, eu já borrei aqui. Pronto. Mentira, não borrei nada. Aí, tá acabando já. Esse aqui vai passar do 26, ó. O outro eu fiz até 26. Aí. Feio esse aqui. É que eu tô fazendo depressa, tá? Quer ver fazer... Aí. Aí. Aí, ó. Among Us. Viu Among Us? Aí, ó. Among Us. Aí, ó. Esse aqui é a criatura Among Us, aquele do jogo. Só que eu não gostei, mas eu coloquei pra colocar. Agora eu vou fazer ele sem rosto. Aí. Não, vou fazer outra coisa aqui, ó. Aí. Aí. Viu? Olha. Esse aqui ficou feio. Sabe o que ficou feio? Esse aqui é o Gagagui Nananei. Né? Olha.
Deixa eu descansar minha mão. Vai aí. Aí, ó. Esse aqui é sem rosto. Yagagagi nanani. Yagagagi nanani. Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui passou. É. Acabou, acabando. Aí. Sempre coloco um negocinho aqui, sabe por quê? Pra saber que é um sapato.
Aí. Aí. Aí, acabou. Esse aqui é sem rosto, esse aqui é Among Us. Acabou então. Esse aqui deu um pouco mais, ó. Deu 1h33, ó. Sabia? E acabou. Aqui é a parte 11 de desenho aleatório. Tá? Parte 11 aqui, ó. Tá bom? Aí. Aí. Tá? Acabou. 1h34. Dessa vez sem mais enrolação. Aqui é a perna, aqui é a roupa da perna. Perna sapato. Meias calças, sei lá o que é isso. É, colocar aqui. Acabou. Tá? E acabou. Bem-vindo ao meu canal Wesley Brinquedos e Hobbies. Agora aqui já é parte 11. Aí, ó. Parte 11 aqui, ó. Viu? Aí, ó. Aí, ó. Parte 11, ó. Tá? Não vou fazer no vice-versa. Vou fazer só aqui, só, tá? Aí na próxima vai ser na outra folha, tá? Na parte 12, tá bom? Aí. Esse aqui é a parte 11, tá? Uma boa noite pra vocês. Até logo. Tá? E tchau.